Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso curso de adoção. Eu sou Sávio Bittencourt, o nosso curso está inteiro lá no nosso canal. Se inscreva, curta e compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre adoção em tudo persona, e é um tema altamente polêmico. Fica aqui até o final, que eu acho que você vai gostar dessa aula. Você sabe que isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem gente que fala que não há previsão para adoção em tudo persona no Brasil. Mas há, obviamente, hora que você não vai usar o Sistema Nacional de Adoção e vai fazer uma adoção direcionada para uma determinada pessoa, melhor, na defesa do melhor interesse da criança, e não do interesse exclusivo dessa pessoa que adota sem ser pelo Cadastro Nacional de Adoção, né? Pelo Sistema Nacional de Adoção, melhor dizendo. Você tenha lá o seu ECA ao lado, que nós vamos citá-lo aqui, nós estamos falando do artigo 50, parágrafo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes disso, antes de fazer a análise dele, eu queria dizer o seguinte: tem uma expressão chamada adoção à brasileira, que é muito comum para se referir a adoções ilegais. E nada disso está contemplado aqui no que eu estou falando. Adoção ilegal é adoção ilegal. Ela precisa ser evitada. Uma pessoa que adota ilegalmente está cometendo um crime. A pessoa que falsifica, era comum antigamente se falsificar uma certidão de nascimento, hoje é muito mais difícil. Mas ainda é possível você ter uma declaração de nascido vivo falsa, ou falsificada, ou tendo inserido um dado falso numa declaração, conseguir o registro num cartório. Quer dizer, é possível que isso ainda ocorra, sendo tudo tão desenvolvido tecnologicamente como hoje é, mas é algo absolutamente antiético, ilegal, e ninguém pretende conestar uma situação dessas. Descoberta por curto espaço de tempo, essa criança será retirada dessa família. Aquilo que se constrói ilegalmente não é seguro e pode ser revertido pelo Poder Judiciário, por ordem judicial, a qualquer momento, gerando muito sofrimento para a família que está lançando mão desse expediente, achando que está dando uma volta no poder público, achando que está pulando a burocracia, né? Achando que isso é uma coisa fácil, é algo que se comete por amor, etc., que é uma coisa que vai ser perdoada, mas tem uma série de ilícitos que são cometidos numa atividade como essa, e eles serão, obviamente, objeto de persecução penal. E também da atuação da Vara da Infância e Juventude no sentido de colocar a criança numa família habilitada, porque a habilitação, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, a habilitação preserva o interesse da criança. Então não é uma burocracia besta, não é algo que é feito para atrasar a vida das pessoas. É algo que é feito para avaliar as pessoas que vão ficar com as crianças, porque as crianças precisam ser protegidas. Então, dito isso, né, também não gosto do nome adoção à brasileira, outra observação, porque isso é preconceituoso com os brasileiros de forma geral, né? Os brasileiros de forma geral são honestos, aqueles honestos são a minoria. Então, adoção à brasileira parece que nós temos tendência a fazer as coisas desonestas, o que não é efetivamente verdade. Então, pelo menos a maioria de nós, se há aqueles que o fazem por sua conta e risco e não merecem ser tratados como digamos, todos nós, né, como se fosse uma regra geral. Então, a adoção ilegal, esse é o nome desse instituto, não é a adoção, é a simulação de uma adoção e traz consequências danosas e precisa ser evitada. Ela não pode ser aconselhada, né, porque efetivamente vai colocar as pessoas num risco muito grande, risco criminal e risco civil, risco da infância e juventude de perder o contato com a criança. Eu já vi pessoas muito bem intencionadas com a guarda de fato da criança, esperando o tempo para tentar fazer um pedido de adoção no futuro, serem privadas da convivência dessa criança, lutarem nos tribunais para manter e perderem a guarda da criança porque não obtiveram essa guarda legalmente, porque compraram a criança, porque receberam indevidamente sem nenhum vínculo com a família biológica de origem. Então, por isso que as pessoas têm muito má vontade com a adoção em intuito personae, porque ela abre espaço para venda de criança, abre espaço para mentira, para várias outras coisas. Mas vamos analisar friamente o que existe, o que é praticado hoje pelos tribunais, né? Porque se de um lado há essas pessoas que agem desonestamente, e há, a gente vê todos os dias pessoas agindo nesse campo desonestamente em nome de uma pretensa burocracia do processo de adoção, se torna lícito o médico pegar e entregar a criança que acabou de nascer, para alguém.
e que efetivamente não pode ser feito, né? Então, tudo que é ilegal, tudo aquilo que não é ético, não deve ser feito, porque você não pode construir uma família com base numa mentira. Uma família que começa numa ilicitude, numa ilegalidade, vai carregar esse medo para sempre, não vai ter paz de espírito. Isso vai prejudicar a adaptação da criança, o crescimento da criança, porque no subconsciente das pessoas haverá sempre esse medo de revelação de uma falsidade, né? Ou de uma entrega direta mascarada, ou de uma venda. Então, o que que diz a lei? O artigo 50 diz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, parágrafo 13, permite adoção fora do cadastro nas hipóteses específicas lá de três incisos. Adoção unilateral, quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Pedido formulado por parente com vínculo de afinidade e afetividade. E pedido do guardião tutor da criança, com a guarda legal, portanto, de criança maior de 3 anos ou adolescente com convivência estável e sem má-fé. A lei criou essa estrutura, já lá em 2009, isso foi criado pela lei em 2010, e incluiu esse dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, uma lei que modificou o ECA, e fez essas três hipóteses. A primeira não comporta nenhuma dificuldade. É claro que se o companheiro de uma mulher, ela tem um filho, e ele resolve adotar o filho dela, vamos supor que não tenha pai registral, ou que o pai registral concorde, e ele se torna pai adotivo, é claro que esse cara não precisa entrar no cadastro. Ele tá visando o interesse daquela criança. É uma adoção intuito personae, porque só vale para aquela criança. E só vale para esse cara que criou a criança até aqui. Então, é óbvio que se dispensa aqui a inclusão dele no cadastro. Mas as condições objetivas para adotar e as condições subjetivas de adotar serão verificadas no processo de adoção. O fato dele não ter uma habilitação específica para isso, se habilitar como habilitante lá pelo 197A e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, não faz com que ele não seja examinado. Ele é habilitado dentro do seu próprio processo de adoção. As pessoas vão verificar quem ele é, para saber se ele tem condição de ser pai dessa criança, mesmo que viva com a mãe. Às vezes o cara é um doido, não tem condição de ficar com a criança. Ele quer adotar, mas ele bate na mãe, né? Maltrata a criança. É óbvio que essa pessoa não pode adotar. Então, se for adoção pelo companheiro ou companheira, pelo cônjuge de um filho do outro, é claro que se dispensa o cadastramento dessa pessoa no Sistema Nacional de Adoção, porque é uma adoção absolutamente dirigida para aquela criança pelo melhor interesse daquela criança. O pedido formulado por parente com vínculo de afinidade e afetividade, que está no inciso 2º, eu estou comentando o artigo 50, parágrafo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se relaciona com o parágrafo único do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz quem é família extensa. Nós temos uma aula sobre isso aí anteriormente, você merece assistir. Família extensa é aquela que é formada por qualquer parente com quem a criança tenha vínculos de afinidade e afetividade. Convivência prévia, afinidade e afetividade. Só essa pessoa é família extensa. O outro parente, por mais próximo que seja avô, tio, com quem ela não convive, não tem afinidade, não tem afetividade, não é família extensa. Isso precisa ser gritado. Que é impressionante como parece que as pessoas ignoram isso, pessoas dentro das instituições que devem proteger a criança ignoram isso e cometem erros abissais, biologistas nessa seara. Mas aqui, então, se um tio é família extensa, porque ele convive com a criança, ele tem juízo, ele não está na mesma situação daquela família biológica de origem, pai e mãe, que não conseguiram criar a criança por algum motivo, estão drogados. Mas tem um tio da criança, que é uma pessoa responsável, que gosta da criança, que já convivia com a criança, que salvou a criança várias vezes, que ficou um tempo com a criança e quer ser a solução para a criança como pai adotivo, essa pessoa também não precisa vir pelo Sistema Nacional e se buscar alguém do cadastro, porque ela, como família extensa, na prática efetiva do que consta do artigo 220, artigo 25, parágrafo único, se considera a família extensa. Ele é família extensa. E aí ele quer ser pai adotivo. Portanto, ele vai ser dispensado do cadastro.
O inciso terceiro, que é o que traz maior amplitude. Ele fala, e ele quis ser bem restritivo àquela época, ele fala no guardião sem má-fé, guardião legal, ou seja, é uma guarda judicialmente autorizada, ou o tutor, que é uma coisa raríssima no direito brasileiro, que de criança maior de 3 anos e que queira ficar com ela, como pai adotivo. Esse cara também não precisa ir para o Cadastro Nacional de Adoção. Claro, ele se relaciona com ela, então é uma adoção in tuito personam, é uma adoção que só vale para aquela criança, só vale para aquele adotante, e ele está dispensado. Essa norma tem sido interpretada extensivamente para incluir todas as outras pessoas, mesmo que tenham a guarda de fato, com quem a criança tenha vínculo já formado. Isso abre para muita manipulação, para muita tentativa de engodo da ordem jurídica. E os tribunais têm sido severos quando isso digamos, diagnosticado precocemente. Mas nas situações já consolidadas, onde a criança só reconhece aquela família, ainda que a guarda seja de fato, tem se aplicado em nome do melhor interesse da criança esse dispositivo de forma largada. Ou se aqui se prevê isso tudo, com todas essas limitações, tem que ser guardião judicial, tem que ser o tutor, a criança tem que ter mais de 3 anos, tudo apontando para não facilitar o comércio de criança, o embuste, né, e a adoção ilegal, nós temos uma interpretação jurisprudencial mais ampla do que esse dispositivo dá, permitindo que, pelo melhor interesse da criança, aquelas crianças e adolescentes já vinculadas às famílias que são as guardiãs possam ser adotadas por essas famílias. Isso está prevalecendo de forma bastante consistente na nossa jurisprudência, porque o que está se preferindo defender é a rigidez mental da criança, que só conhece essa família. Ainda que a adoção, quer dizer, que aquela guarda inicial tenha começado errado, ainda que tenha sido uma guarda de fato. Mas se ela convive lá há 3 anos e reconhece aquela família como a única família dela, nós não vamos tirar a criança dessa família e traumatizar a criança só para punir a família que pegou a criança de uma forma irregular ou de uma forma, digamos, informal, né? Então, é um assunto muito polêmico. Há colegas meus do Ministério Público que são mais rígidos e não aceitam de forma nenhuma porque isso destrói o Sistema Nacional de Adoção. Sim, tem potencialidade nociva porque pode incentivar as pessoas a buscarem uma solução mais prática, escondendo a criança por um tempo para tentar ser pais adotivos. Eu não recomendo e eu acho que nenhum advogado ético pode recomendar isso. Ninguém pode recomendar isso. Mas no caso concreto, quando as pessoas ganham nome, sobrenome, corpo, osso e alma, é difícil você pegar uma criança e tirar uma pessoa que ela ama, só pelo motivo de punir essa pessoa. Então, há soluções eh, que podem ser aplicadas nesse caso concreto, que é o processamento dessa pessoa pela bula do cadastro. Se você verifica que houve algum tipo de má-fé no processo de descumprimento da regra pela qual essa criança deveria ter ido para uma família do Sistema Nacional de Adoção, a criança permanece com a família, porque é a única família que ela tem, mas há um processamento daquelas pessoas que adotaram de forma irregular ou que cometeram a irregularidade durante o processo de guarda ou durante a guarda de fato, para terem a criança consigo na pretensão de adotar, você processa ela por dano moral coletivo, por bula ao Sistema Nacional de Adoção, e obtém uma indenização que vai ser utilizada para a causa da infância e juventude no fundo da infância e juventude do município, né? Há membros do Ministério Público que já realizam termos de ajustamento de conduta nesses casos, provendo, por exemplo, a melhoria de instituições através dessas indenizações. Então, quer dizer, a pessoa paga alguma coisa pelo mal feito, ou seja, é uma reprimenda pública, mas não se traumatiza a criança
porque seria um absurdo tirar uma criança, por exemplo, de 8 anos, que está 6 anos com aquela família, porque se descobriu agora que aquilo foi digamos, houve alguma má-fé naquela formação da guarda e houve alguma irregularidade no processo que agora se desdobra numa adoção. Então, são soluções que são paliativas, não resolvem completamente a questão, mas pelo menos dão uma reprimenda a essas pessoas, tentando incentivar as pessoas a cumprirem a regra e se habilitarem de forma regular e irem buscar no Sistema Nacional de Adoção essa criança, ou pela busca ativa, e serem pais sem problema nenhum numa adoção legal, segura e para sempre. São as considerações por hoje. Voltamos em breve. Até lá.